Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro, eu gostaria de falar em relação a uma informação que a secretária passou, em relação aos alvarás. É um assunto que eu venho tratando desde o início do meu mandato, na Comissão de Desburocratização. A Prefeitura é rigorosíssima com o cidadão, tanto a SEDEC, como a Vigilância Sanitária, como a Secretaria do Meio Ambiente. Não perdoa o cidadão, multa na primeira oportunidade e não cumpre o seu dever de ter os alvarás em dias. Nem os alvarás do bombeiro, nem os alvarás da própria Prefeitura. Isso é um fato identificado desde janeiro de 2017, quando eu comecei a trabalhar com esse assunto. A questão dos alvarás nas escolas, eu acompanhei um inquérito civil no Ministério Público, desde o início do meu mandato, conversando com o promotor do caso. Ele, em 6 anos de inquérito, ele não conseguiu nenhum avanço do município, zero avanço em 6 anos. E foi obrigado, devido a isso, sem nenhuma informação, nenhum avanço. Eu li o processo todinho, o processo tem 7 volumes, o inquérito que se transformou numa ação civil pública, e vários ofícios encaminhados, tentativas de solucionar de maneira conciliatória para não se entrar com uma ação civil pública, Aguinaldo. E ele foi obrigado em setembro de 2018, por inércia do município e do Estado também. O Estado também, no município de Vitória, tem vários equipamentos que estão sem alvará. Foi obrigado a ingressar com uma ação civil pública em setembro de 2018, ou seja, até essa data nada foi feito, nada. Não só na educação, como em todas as áreas. Aí eu estou colocando educação porque a gente está prestando de contas da educação. O que aconteceu posterior? O juiz, doutor Mário, da Vara de Execução, da Vara da Fazenda Pública Municipal, deu uma liminar para, no prazo de 180 dias, um prazo razoável, porque o cidadão tem prazo de 6 meses para cumprir a lei e ter alvará, e obrigatoriamente ter alvará. Deu esse prazo, mesmo dado ao cidadão, de acordo com o decreto 1797 de 2017 da Prefeitura, para que se cumpra. Obviamente, a secretária mostrou como nada tinha sido feito, 103 escolas sem alvará, não é impossível se fazer em 6 meses. Você precisa fazer projeto, precisa fazer avaliação de escola por escola, de CMEI por CMEI, tem que fazer avaliação das unidades de saúde, a Prefeitura não teria condição, nem muito menos o bombeiro. Então, e o bombeiro não é responsável na ação, porque ele apenas recebe a demanda para dizer o que tem que ser feito. O que aconteceu? A Prefeitura entrou com um agravo, dizendo, não conseguimos fazer por isso. Foi feita uma audiência de conciliação. A partir daí, dessa audiência de conciliação, que foi feita dia 22 de fevereiro desse ano. 22 de fevereiro desse ano, que eu estou acompanhando o processo, eu tenho a ata da reunião, foi feito um acordo nessa reunião, onde estava o promotor, estavam as secretarias do município, do Estado, Procuradoria do Estado, bombeiro, que foi convidado, e demais entidades, o juiz. Foi feito um acordo para que se fosse feito um cronograma junto com o bombeiro para se resolver os alvarás, e as escolas, parabéns, começaram a fazer a partir daí. Hoje nós estamos com 7, né, secretário, escolas com alvará, e 9 com alvará, e o bombeiro já esteve aqui, o Paiva, falou que já visitou quase todas, e agora tem as demandas para se fazer, e parabéns e torço para que faça, porque a gente não pode, no Brasil, ficar esperando as coisas acontecer para tomar providência. Essa informação que não tem alvará é desde 2012, onde se iniciou o inquérito. O inquérito se iniciou em 2012. Aí teve que se entrar com uma ação judicial, uma ação civil pública, e ter uma decisão do juiz para começar a se movimentar isso, que a gente cobra muito, secretário do Poder Público, porque eu que fui empreendedor, tenho meu escritório de advocacia, fui empreendedor, tive comércio, sofri muito com isso. Sofri muito. Então fica aqui esse meu complemento da sua fala para colocar os fatos, né, porque a gente tem que colocar os fatos do que realmente está acontecendo, os fatos reais. E para concluir, eu gostaria de duas questões. A primeira em relação à problemática dos pedagogos, que estão alguns tentando aposentar com 2 cadeiras e estão com uma dificuldade imensa, sendo alguns pressionados para deixar uma cadeira em algum município, né, com pressão para pedir exoneração dessa cadeira, não estão conseguindo sua aposentadoria às vezes por causa disso. A gente tem que sentar para tentar uma solução com a Câmara,
com o Conselho, com a Secretaria, com o IPANV, com a Procuradoria do município. A gente precisa sentar numa mesa para tentar resolver esse problema, que essas pessoas estão aflitas, essas pessoas trabalharam anos e anos na Prefeitura. Eu estou fazendo visita pela Comissão de Obras a vários equipamentos da Prefeitura e eu vejo o amor como servidores, principalmente da educação, trabalham. Essas pessoas precisam de um carinho, principalmente quando elas estão se aposentando. Então fica aqui o meu apelo para que se faça uma mesa, para que se resolva esse problema. Não empurre com a barriga, porque eles estão desesperados. Os pedagogos, que principalmente estão aposentando, estão desesperados. Então eu peço, faça esse apelo para a secretária. Se tiver alguma informação que possa passar, eu agradeço. E o segundo, não foi colocado ali, a climatização já foi muito... Encerrando, já foi muito debatida a climatização, eu vou para outro assunto. Em relação às obras que estão no Finisa, eu tenho uma preocupação enorme em relação a isso. O contrato do Finisa é um contrato para 2 anos. Essa Câmara autorizou 190 milhões. Muito desse recurso vai para a educação, para várias obras nas CMEs e MFs. Esse recurso, esse contrato foi assinado em janeiro de 2018. Já temos mais de 1 ano de contrato. Apenas a primeira parcela foi depositada na conta da Prefeitura, porque esse mês era para ter sido depositada a 5ª parcela de 37 milhões, a 5ª e última. Não foi ainda a 2ª parcela depositada, só a primeira, porque não foi executado nem 20% da primeira parcela. E só repassa a 2ª parcela se concluir 80% dos gastos da primeira parcela. Ou seja, nós estamos correndo um risco sério, concluindo, presidente, um risco sério de perder esse recurso. Nós temos que gastar esse recurso até janeiro de 2020. Então eu queria saber como estão esses projetos, principalmente das obras direcionadas à educação, se esses projetos já estão prontos com o termo de referência, já estão sendo feitas as licitações, porque a gente não pode correr o risco de perder esse dinheiro, porque as escolas estão precisando de muito. Hoje eu fui na Isaura Matos, a escola precisa de muita coisa lá. Então obrigado pela tolerância, presidente. Com relação ao alvará, vereador, acho que só para te informar, vereador, quero dizer que eu, pessoalmente, estive em pelo menos umas 6 a 8 reuniões, acompanhada da promotora de educação, doutora Maria Cristina, dialogando sobre as questões que envolvem o alvará do Corpo de Bombeiros. Ok? Só para fazer constar no seu registro. É o objeto permanente da Secretaria de Educação, como eu estava dizendo anteriormente. Nós estamos há pelo menos 2 anos construindo um conjunto de medidas com o Corpo de Bombeiros para a gente poder chegar nesse estado. Só para seu registro, bom? Tudo bem, mas fazer reunião e não resolver não adianta, porque a gente não tinha zero alvarás. Mas é porque é um plano e um programa, né, vereador? Não, mas quando você tem 0 alvarás... O senhor sabe que não é fácil um conjunto de ações dessa natureza. Essas 7 escolas... período... Não, é importante, porque não pode ficar uma fala sem uma resposta. Roberto, é porque em 1 mês se conseguiu alvará para 9 escolas. Né? Então, quer dizer, 2 anos nada se fez? Eu acho que aí que tem um equívoco. Tem uma missão grande. Vamos retomar o tempo. Se o senhor conhecesse o conjunto de exigências que tem para ter o alvará de escola, o senhor saberia que não se resolve isso em 1 mês. Né? Então, assim, só para poder registrar que esta ação é uma ação que nós estamos fazendo acontecer junto ao Corpo de Bombeiros. É muito anterior a todo esse conjunto de medidas que a gente assistiu com lamento. Eu não tenho dúvida de que essa questão acelera as nossas ações, mas nós não teríamos esse conjunto de escolas com todos os encaminhamentos abertos, 9 escolas já com alvará, 26 escolas que já terão alvará nos próximos dias, se tivéssemos trabalhando a solução há 2, 3 meses. Mas não foi nesse longo período, nós comandante estamos Paiva desenvolvendo projeto de combate a incêndio e pânico para cada unidade de ensino. Por isso que eu falo que as ações começaram um pouco anteriores, só para poder ficar esse registro. Eu gostaria de deixar um registro importante. O vereador não faz o seguinte, deixa ela terminar. Um registro importante para mostrar que... A fala, para mostrar que o cidadão também merece esse mesmo... Claro que merece. Esse mesmo encaminhamento de ficar pelo menos 2 anos planejando para conseguir uma vara do bombeiro. Porque o cidadão de Vitória, o empreendedor de Vitória, não tem esses 2 anos. Ok, excelência. Não tem, infelizmente. Vou tomar aqui o tempo, excelência. Com relação a pedagogo que tem 2 cadeiras, vereador, esse objeto ele é legislado nacionalmente.
A legislação brasileira estabelece que ninguém pode acumular 2 cargos técnicos, ok? Então, esse debate é um debate que nos preocupa muito. Nós temos feito intensos diálogos com profissionais que acumulam 2 funções técnicas, ou em Vitória, ou em 2 redes distintas de ensino. Temos colegas que há muitos anos lidam com essa situação. Essa foi uma questão legal estabelecida nacionalmente e ela é objeto permanente, inclusive de debates no âmbito nacional. Esse é um problema que atravessa todo o conjunto de profissionais desse país que acumulam 2 cargos de natureza técnica. É objeto também de estudo, de reflexão. A gente tem participado de seminários nacionais com relação a essa questão do acúmulo de 2 cargos técnicos, mas é uma alteração de uma legislação nacional que a gente precisa fazer tramitar para a gente avançar com relação aos pedagogos que se dedicaram durante tantos anos desenvolvendo as suas atividades, e aí tem uma legislação que é da década de 90, que fala desse acúmulo ilegal de cargos, trazendo aí comprometimento do seu processo de aposentadoria. É uma pauta complexa mesmo. É uma pauta importante, porque o servidor, na admissão, Vereador, eles fizeram de boa fé. Eles sim, assinaram dizendo, inclusive, que tinha outra cadeira, e como Sim. era professor, pedagogo, Perfeito. então acho que tem que ser discutido com debate mais complexo força com a nacionalmente. Procuradoria. Ok. Perfeito. E nacional, né? Porque nós não podemos alterar essa lei aqui em Vitória, porque ela é estabelecida nacionalmente. É um debate bastante amplo. Com relação a obras do Finisa, tem um registro importante para te fazer. Nós concluímos agora, no mês de abril, 80% de execução dos recursos do Finisa no município de Vitória, né? E estamos recebendo a segunda de 3 parcelas do financiamento. Então, essa primeira etapa do financiamento são 3 parcelas. Eu já li o contrato inteiro, são 5 parcelas de 37.841.000. Só fazer a conta, vai dar 189 milhões. Assim, São 5 parcelas. são as informações que eu tenho aqui. Com Porque relação ao a primeira aporte da era para ser educação, depositada de mês 4 ano passado, a segunda mês 7, a terceira mês 10, Vereador a outra Mazinho. mês 1 de janeiro e a outra mês 4 de 2019. Então são 5 parcelas de Tá. 37.841. com relação à execução da educação, preciso dizer que a educação, ela executou todo o percentual programado e planejado por ela nesse primeiro ciclo. Inclusive, nós tivemos um aporte de recursos para a educação pela capacidade de execução que a gente tem para poder desenvolver o conjunto de programas que lá temos disponível. Ok? Essa informação é a mais importante, é que os projetos da educação estão prontos para licitar. Perfeito. Então, ótimo. Então, parabéns, porque a gente precisa o quê? Que as outras secretarias executem seus projetos para as parcelas serem protocoladas. Falta